Shalom, shalom, graça e paz. Passando por aqui para liberar luz sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua chamada. Mulher de Deus, Sara, um ventre para as nações, escola profética, principalmente direcionada, para você que discerniu o seu papel no corpo. Amém? Porque em Deus entendeu o que é gerar o céu na terra, no meio dos seus. Olha só, Gênesis vai nos trazer um cenário, Gênesis 32, de reconciliação. A igreja, noiva do Cordeiro, escolhida por Deus, colocada na terra, com toda a autoridade do alto, tem esse papel. O poder, a graça, através de Cristo Jesus, de provocar reconciliação, devolver a humanidade de volta para Deus. Tudo que foi gerado por Deus vai voltar para Deus, tudo e todas as coisas vão ser convertidas, amém, de volta para o Pai. E isso se dá aqui nessa passagem, porque Deus separou uma mulher para gerar, para fazer a diferença no seu tempo. Presta atenção em algo. Desde o princípio, Deus decidiu se relacionar com o homem através de aliança. Amém? Aqui nós vamos falar da descendência de Abraão e Sara, que tiveram que, de alguma maneira e forma, fé, obediência, renúncia, viver aquilo que vinha dos céus. Sara teve que vencer a incredulidade, vencer o tempo, Ela era avançada na idade, vencer a esterilidade. Olha só, uma chamada em Deus vai nos levar a crescer dessa forma, rompendo com os nossos limites, rompendo com tudo aquilo até que o nosso psique não alcança discernir, mas por fé, viver aquilo que os nossos olhos nunca viram, aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram. É por isso que eu estou aqui para falar com você, mulher, sobre tudo aquilo que podemos aprender com Rebeca. Rebeca foi essa pessoa escolhida, amém? Para gerar algo extraordinário. Ei, mulher, quando nós assumimos o nosso papel, nós discernimos algo que Deus nos separou para estender a unção além de nós mesmos. Então, Sara dá lugar para Rebeca. Amém? Sara teve que vencer e venceu, e por isso chega Rebeca. E Deus a separa para gerar. E dentro desse gerar tinha uma surpresa para essa mulher. A palavra vai dizer que não foi uma gestação comum e ela se separa. Ela se separa, ela vai para o lugar secreto. A palavra de Deus vai dizer que ela não corre para o marido. A palavra de Deus vai dizer que ela corre para o Senhor. E que nesse lugar secreto, a palavra vai dizer, em algumas versões, que é no lugar alto, separada de todos. Ei, às vezes nós precisamos deixar a multidão de vozes no pé do monte. Isso mesmo, no pé do monte, para ouvir Deus. Vai bastar só ouvir? Não, eu preciso ouvir, discernir, ruminar e gerar tudo aquilo que vem da parte de Deus. Infelizmente, isso não se deu com Rebeca. Então, nós aprendemos com Rebeca aqui. Quando somos indiferentes, quando não buscamos ajuda através do Espírito Santo para gerar tudo aquilo que Deus nos confia, nos tornamos omissa. E ser omissa para Deus é um erro muito grave. Muito grave mesmo. Esse erro trouxe muitas disfunções para Rebeca e para os seus. Rebeca omite, Rebeca fecha a boca, Rebeca não decide gerar o que veio dos céus. Ela não, discerniu que sobre ela Deus estava liberando algo muito poderoso. Sobre ela Deus estava deixando claro o seu futuro. Amém? O que Deus ia fazer a partir dela e do seu esposo e dos seus filhos. Como dizer para ela? Sabe essas dores? Sabe por que você está gemendo? Sabe por que tudo isso está tirando seu conforto, sua paz? Sabe por quê? Primeiramente, nós aprendemos até com isso. Gerar dói. E precisa doer, para não doer nunca mais. Porque não existe outra forma de crescer. Tá doendo aí?
De repente é porque Deus te separou como Rebeca para gerar algo para os céus. Porque você não nasceu para ser comum. Você, como eu, nasceu para gerar os céus, onde Deus nos colocou. Não adianta lutar contra isso. É melhor se sujeitar. É melhor dar lugar. É melhor gerar o que Deus tem te falado. E o que é gerar? Blindar, proteger até que se dê, até que nasça, até que suscite a palavra, né? E olha só, ela não entendendo, ela não compreendendo, sendo omissa, porém sabendo da preferência de Deus, porém sabendo de tudo que Deus liberou para ela sobre o seu destino. Deus falou para ela: Rebeca, tudo isso é porque a partir de você, eu escolhi gerar 2 nações no seu ventre, bonitinha. E mais, tem um detalhe aqui que vai gerar muita crise. Vai requerer de você e do meu filho Isaac muita fé, muita dependência, assim como eu fui com seus pais, Sara e Abrão, eu sou com vocês. Não temas, não duvide, porque o menor é escolhido por mim para governar o maior. Então aqui uma quebra de protocolo. Esaú nasce primeiro. Então, dentro da cultura, todas as bênçãos do alto céu, bênção dobrada, vem sobre o primogênito. A cultura aqui fala que toda a herança, todos os bens do seu pai recai sobre o primogênito, até governar os seus irmãos e família. Esse cajado é passado para o primogênito. E ela, sabendo de todo esse contexto, ela decide manipular. Ela decide ser omissa, ela não compartilha isso com a família, ela não leva esse contexto para o seu marido, ela não explora tudo que o céu trouxe para ela na mesa. Ela não entendendo que Esaú e Jacó em seu ventre, 2 nações em unidade, ia ser um povo tão poderoso para Deus, na sua omissão ela provoca divisão. Ela representa aqui, né, a noiva que gera. E ela estava gerando o quê? O corpo. 2 escolhidos para o Senhor. 2 escolhidos para o Senhor. Mas olha só, até no meio dessa disfunção toda, em meio a uma disfunção que gera muita crise. Crise que vai, sabe, até levar um dos seus, Esaú, a se preparar para guerrear contra o seu próprio irmão por causa do dano. Do dano que essa mulher, dentro de uma manipulação, o dano que essa mulher, sem entender o que é andar no espírito, andar por fé, provocou. Ela instrui Jacó a mentir. Ela instrui Jacó a usurpar a primogenitura. Ela instrui Jacó a ferir a autoridade da paternidade de Isaac. E dentro de tudo isso, dentro de toda essa disfunção, ela ainda dá uma palavra de destino para Jacó. Foge. Foge. Quando a ira do seu irmão, ela tinha noção do que ela estava fazendo. Ela tinha noção. Quando a ira do seu irmão se aplacar, nós vamos mandar te buscar. E ela manda Jacó ir para a casa de um dos seus. Olha só que interessante. E mais, ela traz algo sobre ela mesma. Ela traz a responsabilidade dos danos espirituais e familiares sobre ela mesma. Ela fala para Jacó que recaia sobre mim toda a consequência de tudo isso. Aqui tem uma chave, porque toda vez que na esfera profética a gente discerne isso, né? Todas as vezes que Deus traz um cenário como esse na figura de uma mulher, Deus está falando da noiva do cordeiro. Ela assume essa disfunção. Ela assume, sabe, essas esferas de controle e manipulação. Ela assume, né, esse conteúdo todo que ela provocou, querendo proteger, blindar um dos seus. Mas o que nós aprendemos aqui? Que houve também uma disfunção dentro do favoritismo, né? Dentro do favoritismo. Nós sabemos que Cristo não faz acepção de pessoas. E você vai entender no final desse conteúdo que vamos aprender aqui. Você que é mãe, você que é pai, que de repente vai estar ouvindo esse áudio, esse vídeo, né? Na verdade. Houve uma obstinação aqui.
sem necessidade, não é verdade? Até porque todos nós fomos gerados por Deus, predestinados pelo Senhor, para viver algo maravilhoso nele. Então, cada um desempenhando seu papel é parte fundamental dentro do propósito. Mas ela não discernindo isso, entende? Se moveu dessa forma. O que também podemos aprender aqui? A igreja que gera, você que é líder, né? Gera dessa forma, né? Na sua forma de pensar, né? Fazendo conexão na alma, não sei se você compreende essa linguagem, não é da forma que eu penso, da forma que eu quero, eu vou gerar aqui, porque a pessoa é a favorita, né? Até porque, olha, os traços dos dois são totalmente diferentes, mas traços, né, fundamentais para o cumprimento de um propósito dentro de um ministério. Um era dado à caça, outro era homem de tenda, relacionamento. Você entende? Ambos necessários. Deus também está trazendo aqui a figura do crescimento do corpo, né? Ela foi escolhida para gerar. Então, o líder também que não trafega, né? Não se relaciona dessa forma com as escrituras, vai cometer aí essas disfunções, entende? Mas o que me chama atenção aqui, né? É que nada pôde impedir dessa família viver o propósito. Olhando assim, de trás para frente, olhando de uma forma, né, profética. Dentro dessa disfunção, Deus fez tudo se converger para, de fato, a velha natureza de Jacó fosse revelada. Entende? Então, toda essa disfunção, por isso que eu falo, né, que até quando erramos, pecamos com Deus, em Deus, porque Pedro vai falar, somos a igreja, amém? Pedro vai falar, aquele que confessa que não peca já é pecador. Porque nós estamos num processo gestacional de evolução, de crescimento, de maturidade, para viver no espírito e viver o seu destino e propósito. Não adianta violar o ciclo, não adianta, sabe? Vai provocar esse tipo de situações aqui que se deu, porém nada pode impedir um predestinado de viver o seu propósito. De uma grande igreja gerar para Deus, de uma grande mulher gerar os seus filhos. Você entende? São essas duas linhas aí. Um não trabalha longe da outra, separado da outra. O que eu decido gerar na intimidade, né, com Deus, os meus, a sociedade vai ter uma igreja relevante. Entende? Porque foi isso que se deu aqui. Deus escolheu gerar no ventre dela alguém poderoso para ir além da família, ir além de um povo tão somente separado ali, né? A gente vai entender que Jacó passa por várias experiências, uma delas que me chama a atenção, tudo aquilo que ele decidiu fugir para não parar para resolver, porque ele poderia falar, não mãe, eu não vou mentir, não mãe, eu vou falar a verdade pro meu pai, não mãe, eu não vou vestir essa roupa, eu não vou vestir essa capa, eu não vou ser o meu irmão, eu não sou o meu irmão. Eu tenho crises em mim, mas eu vou parar para resolver, eu não vou fugir, entende? Então, toda disfunção, né, vai aí também revelar, né, o que está mal resolvido dentro de nós, né? Com certeza aí, em algumas situações no nosso meio, muita gente querendo ser o que não nasceu para ser. Aí eu visto a capa, a roupa do outro, da outra, me faço disso, de aquilo, e acabo me perdendo daquilo mesmo que eu nasci para viver e ser o Senhor. Então, a gente aprende muito aqui com essa família, sabe? Então, a gente vai ver aí, Deus permitindo, Jacó se vê em Labão. Alguém pior que ele ao quadrado, entende? Alguém pior que ele ao quadrado. Com Labão, ele discerniu os danos que ele provocou à sua família. Com Labão, ele discerniu os danos e as dores que ele provocou no irmão dele, porque com Labão também ele é usurpado, com Labão ele também é enganado. Mas sabe o que me chama a atenção? Tudo isso fez esse predestinado de Deus se ver, olhar para si. Você entende? Tudo bem. Nós precisamos reconhecer nossas falhas, primeiramente, nossos erros. Quando nós admitimos, Deus vai converger tudo e todas as coisas para que haja essa libertação, para que haja essa metanoia. Era isso que estava acontecendo com Jacó. Nesse processo que durou mais ou menos 20 anos,
Ele passou por libertação, encontros com Deus. E olha só, quando ele estava pronto, né? Deus o espera. Eu fico pensando esse jovem esperando as boas notícias vir de casa, da mãe, do pai, do irmão. Sabe quantas das vezes nós nos limitamos aí esperando compreensão, perdão, né? Mas quando Deus está no negócio, Ele vai permitir o nosso crescimento mesmo estando longe, mesmo não recebendo a validação dos nossos. Ele espera a família mandar notícia, mas quem o esperava? Eita, glória, em Peniel era o próprio Cristo. Nós sabemos que o anjo aqui era o próprio Cristo. Jacó estava pronto para se ver nele e admitir de fato. Minha mãe manipulou, minha mãe, sabe, cooperou com tudo isso, mas foi só para revelar de fato as minhas verdadeiras motivações, ciúmes, inveja, rejeição, né? Ele tinha tudo isso do seu irmão e rejeição em relação ao seu pai. Porque, de fato, na disfunção aqui, dentro, né, do favoritismo, um pendia mais para o outro. Esaú mais para Jacó. Isaac mais para Esaú. E, né, Rebeca mais para Jacó. Pode acontecer inconscientemente no nosso meio familiar? Pode. Pode acontecer com consciência? Pode. Por isso que, como Rebeca lá no começo, o que nos importa é correr para Deus, recorrer para Deus. Sabe? Às vezes só aí não vai ser suficiente, eu vou precisar recorrer. Quantas vezes for necessário. Se Rebeca tivesse feito isso lá no começo, nós aprendemos com ela. Nós estamos aqui para aprender. Então, Jacó tem esse encontro. E depois de lutar com Deus, Deus dá a revelação de quem ele era na origem. Na origem, dentro do ventre. Deus, através de Cristo, através da figura do anjo que lutou com Jacó, pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele vai falar Jacó, ele confessa, usurpador, enganador. Eu estou pronto aqui, estou confessando, eu não aguento mais isso. Eu quero sua bênção, eu quero o seu favor, eu quero sua paz, eu quero seu shalom. Aqui Jacó estava entendendo que ele tinha nascido para abençoar, não para ter, não para requerer, não para usurpar. É isso que nós precisamos entender. Por isso que o ministério profético com essa unção traz essas verdades, traz essas linhas, traz o plumo, para provocar metanoia. Enquanto eu tenho uma mente que eu mereço, que eu sou digno, porque não me deu, porque não me abençoou, porque ele, não eu, nós não vamos ter condição de crescer e evoluir. E não crescendo e não evoluindo, não estamos prontos para viver o propósito. Deus não é como Isaac. Isaac ali estava cego, passado-se já na idade, o favoritismo, a obstinação, já estava trazendo cegueira para ele. Engraçado, é cheiro de Esaú, mas é a voz de Jacó. Você está entendendo? Deus não se enganou quando te escolheu. Quando me escolheu, quem é você? Você precisa descobrir quem é você, mas sabe em quem? Em Deus. Não é na figura de ninguém, não. É em Deus. Busque e recorra quantas vezes for necessário. Se vê em Deus. Quem é você em Deus, mulher? Vai fazer toda a diferença. E a palavra vai dizer que ele vence ali a luta, é chamado de príncipe, ganha o seu nome de origem. Agora eu te chamo de Israel. A partir de ti, eu vou gerar minha nação. Aqui nasce Israel. Mas o que é mais lindo, ele está pronto para voltar para casa. É o que eu sempre falo, o ministério profético tem esse papel. Te trazer para esse processo, para esse ciclo de libertação e metanoia, para te devolver para os seus, como um presente. Ah, meu Deus, Jacó está pronto. Israel volta com outra mentalidade. E sabe o que é lindo, meu Deus do céu? Ele não volta mais o mesmo. Volta até mancando, mas não volta o mesmo. Quando Deus toca na coxa, a coxa para o judeu é a parte principal do corpo. É dizendo assim, a partir daqui, Israel, não é mais através da sua força, do que você quer, pensa ou deseja. A partir de agora, você foi tocado, marcado pelos céus, para andar segundo o meu propósito. Meu Deus, isso é muito lindo. Para isso que nascemos. E quando vivemos dentro do propósito de Deus,
encontramos o nosso significado de existência. E esse é o presente que Paulo fala, não menospreze. Mesmo dentro daquilo que você não compreende, não está vendo agora, antes de tudo ser gerado, sabe? Você é a primícia. Tem presente de Deus para você. Ei, se você se vê aí tendo que fugir, se você se vê aí ainda enfrentando, sabe, sombras, fantasmas do seu passado, temas mal resolvidos com pessoas, liderança. Ei, olha o que é lindo, ele faz diferente de Rebeca. Em toda a trajetória, ele se torna um homem de altar. A mãe sobe, chega um tempo que ela deixa de subir. Você está entendendo? Mas o filho que sofreu o dano entende que não há vida fora do Senhor. E ele se torna um homem de altar. Sabe o que é se tornar uma pessoa de altar hoje? São pessoas que o Espírito busca encontrar. Eu estou aqui chorando, gemendo, intercedendo pelos meus. Principalmente os inimigos, principalmente aqueles que não me amam, que não compreendem que eu carrego. Ele se tornou um homem de altar. E a palavra vai dizer que essa marca na sua coxa não marca só a sua coxa, marca sua identidade, estabelece ela. E quando ele se vê pronto para voltar, ele tem uma experiência, porque ele não volta sozinho, ele volta com uma família, ele volta com um clã. Sabe para quê? Para trazer reconciliação para dentro da casa dele, não só entre eles, mas com os céus. Eu costumo dizer que quem tem um problema com Esaú é porque primeiro tem com Deus. Ei, aqui Jacó, homem de altar, se torna um sacrifício no altar. Eu ainda tenho medo, Deus, mesmo sabendo quem eu sou, mas quer saber? Eu vou com medo mesmo. Chegou o tempo. E a palavra vai dizer que ele se prepara, porque ele já está com uma nova mentalidade. Ele se prepara para abençoar, para liberar recurso, bênção, presente. Você entende? Quando nós nos tornamos um presente para Deus aqui, nós vamos ter muito mais para dar do que ficar nesse lugar que o velho Jacó estava. Coitadinho, miserável, a vítima. Uau, fui escolhida dentro do ventre, mas olha do que me chamam hoje. Não é verdade? Hoje a ciência explica, mas naquele tempo teve que ser através da fé. Hoje a ciência explica que o que nasce primeiro não foi o primeiro a ser gerado, e sim o segundo. Então Deus não erra. Deus não erra, mas em algumas situações e vias e ciclos que decidimos, sabe, viver e ir, ser conduzido, Deus vai marcar encontro. Eu quero aqui trazer a existência, essa palavra, para edificar sua fé. Não importa o lugar que você está hoje, não importa o estado que você está, não importa as circunstâncias que você estiver enfrentando hoje. Marque um encontro com Deus. Edifique altar, levante altar. Amém? Porque quando você menos esperar, Ele tem um lugar para marcar encontro com você. E enquanto, escuta isso, Esaú estava se preparando para a guerra, ele preparou valentes, a palavra diz 400, para vir contra o seu irmão. Foi um período para ele se preparar para a guerra e preparar os seus. Porque o que estava em jogo, interesse, primogenitura, tudo isso também estava revelando a natureza de Esaú. Como Deus pode desprezar alguém que ele tinha escolhido no início? Como? Está lá em Hebreus, né? Amei a Jacó, o que provocou o dano. Mas, o que a palavra diz? Repudiei, desprezei Esaú, porque Deus vê o coração, Deus vê os frutos das nossas motivações. Esses anos todos, enquanto Jacó procurou no lugar secreto, no altar, se tornando sacrifício para ser transformado, né, para passar por esse arrependimento genuíno, o irmão estava lá, se sentindo ameaçado. Será que ele volta? De fato, a bênção foi dada para ele. Será que de surpresa ele pode vir me saquear? Tomar o que eu tenho hoje, tomado
por força e violência, por ameaça, porque foi isso, né? Que dentro desse relacionamento que estava sangrando, foi esse tipo de ameaça que Esaú provocou. E jogou aí, soltou e se moveu para essa guerra. Mas mal ele sabia que o Deus de Israel, né, tinha algo poderoso através do coração quebrantado, daquele que entendeu o que é edificar altar e se tornar sacrifício. Jacó volta. Mas o que é lindo, muita gente me chama de maluquinha, de doida de Jesus. O que é lindo, aonde há quebrantamento de coração, aonde há entrega, relacionamento com Deus, o céu se abre. A palavra de Deus vai dizer que Jacó tem uma visão aberta e vê o campo de Manaim, os anjos do Senhor indo com ele nesse percurso. Meu Deus! Um exército de anjos junto com Israel, não mais Jacó. Indo levar a reconciliação, indo levar presente, indo levar a aliança de Abraão que Esaú estava repudiando, que Esaú não precisa, o que me importa é ter a barriga cheia, o que importa é o prato de sopa, o que importa é o que eu quero. E até os dias de hoje, o que se deu da descendência de Esaú, né? Nós sabemos como se deu também a descendência de Ismael. Todo filho que decide ficar com a obstinação, né? Ele decidiu ficar com a obstinação e não com a escolha de Deus. Meu pai colheu frutos diferentes de Jacó, mas o que nós temos que aprender aqui? Que Jacó traz reconciliação. Jacó aqui vem com o coração de servo, ele manda mensagem, né, para o seu irmão com as riquezas. Não esqueça de falar algo, não se esqueça de falar algo. Quem está mandando enviar é o servo Jacó, o menor, o menosprezado. Aqui traz os dias de Cristo, o não acolhido pelos seus, o não compreendido, o não aceito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cristo está no começo, no meio, no fim de tudo e todas as coisas. Quando os nossos olhos são bons, quando há esse arrependimento genuíno, nós temos esse lugar de volta em Deus. Vocês estão entendendo? Então Deus te colocou aí onde você está, para ser aquela que reconcilia as famílias em si e para Deus. Você é aquela ou aquele que de repente está me ouvindo, escolhido para ter a mente de abençoador. Jacó não menosprezou a aliança de Abraão e Sara, não. Todas as vezes que ele edificava o altar, ele declarava: o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão. E sabe o legado que ele deixa? Sabe o legado que ele deixa? O Deus de Abraão, meu avô, o Deus do meu pai Isaque, e ele se torna o Deus de Jacó. Ele também estende o Deus de Jacó. Até hoje nós declaramos, nós confessamos essas bênçãos para abençoar famílias, pessoas, nações, porque somos frutos de Israel, somos frutos dessa nação, somos frutos da fé desse povo que Deus fez aliança e não menospreze, porque nem Jesus menosprezou. Nem Jesus menosprezou. Jesus veio como menor. Jesus veio para servir. Jesus veio, sabe, para colocar os escolhidos na mesa, para lavar os pés, para reconciliar todos ao seu Pai. O ministério da reconciliação está sobre nós, a casa profética. Tem os olhos, o Espírito focado nisso. Não olhe o outro segundo a sua visão. Olhe por o outro segundo o olhar de Cristo. E você vai ver um presente de Deus lá dentro dessa pessoa que para muitos é rejeitado. É qualquer um. Ele veio assim. Ele abriu mão da sua grandeza. Veio com vestes simples, porém trazendo a reconciliação. Para muitos se voltar para Deus, voltar para casa. Israel é voltar para casa, de volta para Deus, de volta para o nosso lugar de origem. Então Deus te abençoe com essas verdades. Você carrega o céu aí, você foi chamada para gerar o céu.
Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua descendência, sua chamada ministerial. Não menospreze, não menospreze você receber um presente